Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para conversar com vocês, para falar um pouco sobre astrologia. Nesse dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, uma data bastante importante, né, para a sociedade. Também nesse finalzinho da lunação de Escorpião, né, eu acho que os assuntos se somam, né? Estou eu aqui com a camisa do Pantera Negra, né, minha camisa do Pantera Negra, também para falar sobre heróis, né, e sobre super-heróis, né, e algum significado deles, né, eu sei que muitas vezes eu misturo assuntos, né, mas eu tento deixar, criar uma linha de pensamento, né, que essas conexões fiquem mais plausíveis, né, para quem me assiste, né, então eu queria começar, querendo primeiramente dizer, né, que a gente tem dois grandes processos, né? O que a gente está vivendo agora, né? Que é o processo da mudança de Escorpião para Sagitário, né? E essa mudança ela é bastante interessante porque ela é a mudança daquele que se aprofundou, né? Na sua própria caverna, no seu próprio coração, mergulhou nessas emoções mais profundas, nos seus traumas mais dolorosos, nos seus enfrentou, né? Assim como a gente que estuda em escola de iniciação, enfrentou o seu dragão do umbral, né? Esse ser que é medonta, porque ele acaba sendo uma parte de nós que é a soma dos nossos das nossas conexões, né? Com aquilo que nos deixa preso no passado, né? Então, todos os erros do passado acabam ficando demonstrados nesse ser, né? E é importante que a gente tenha esse pensamento, né? Que é parte da gente, a gente tem que fazer um processo de autocura, né? Expliquei para vocês durante a relação de escorpião que isso é um dom do escorpião, né? Fazer esse processo, né? E uma coisa que quando na minha juventude ali, quando eu comecei a estudar astrologia, eu acompanhava um blog que ainda existe, ainda chama Constelar. Então, vários astrólogos escreviam textos, né? Lá, então, se você procurar, o texto está lá, né? Constelar, www.constelar.com, né? Tem vários assuntos, vários textos, né? E um texto que eu achei bastante interessante é quando, não vou me lembrar o astrólogo que escreveu, mas é um texto que fala por que que os Estados Unidos, né, qual a importância do Superman e qual a importância do Batman, né? Então, o, os Estados Unidos, um país, né, que tem a independência dia 4 de julho, ou seja, signo de Câncer, né, ascendente Sagitário, né? Se você analisar, né, o papel dos Estados Unidos e tudo aquilo que ele prega, né, ele prega uma ideia de crescimento, uma ideia de fartura, né, e uma ideia de superioridade, né, tudo aquilo que ele pratica. Então, a gente logo vai ligar os Estados Unidos com a ideia do Superman, né? Superman, até as cores do Superman são as cores da bandeira dos Estados Unidos. E, em contrapartida, né, esse próprio texto dizia que o Batman era ali assim, o inferno astral, né? Se a gente pensar na casa 12, né, de Sagitário, ou seja, o último signo, né, contando a partir de Sagitário. Então, se a gente considerar Escorpião a casa 12 Sagitário, né, a gente vai encontrar ali um representante, né, da face escorpiana, que é o Batman.
Então, o Batman é o sujeito que sofreu um grande trauma, perdeu os pais num assalto, né, que viveu uma, né, toda essa dor, né, teve que conviver com essa dor, né, e tenta ali, através da vingança, através de fazer justiça com as próprias mãos, né, tenta satisfazer ali, né, aquele desejo ou aquele sentimento ruim, né, de vingança. Então é uma boa comparação que eu sempre guardo, né? E eu acho que quando eu penso nessa mudança de também de Escorpião para Sagitário, tem muito a ver, traz esse lado, né, de você superar, né, esse lado sombrio, né, e ir para um lado mais otimista, né, mais com essa ideia de superioridade que é a ideia ali de Sagitário. Mas a gente aqui ainda está usando um símbolo de escorpião, que é um símbolo, né, o mais preconceituoso possível, que é a ideia ali do sujeito que sofreu um trauma, que tem que curar suas próprias feridas, né, e que muitas vezes vai agir através, né, do seu lado mais brutal. Mas eu tentei mostrar aqui para vocês um lado, né, de escorpião mais fênix, né, mais voltado àquele que se supera, aquele que eleva um grau no seu estado, né, que renasce das cinzas. Né? Então, eu acho que uma uma boa dose desse aspecto a gente pode ver ali na simbologia do Pantera Negra, por exemplo. Tô até, como eu disse, eu tô até aqui com a camisa do Pantera Negra, porque ele representa exatamente, né, uma nação negra que sofreu uma série de privações, que foi escravizada, né, e que renasce das cinzas, né, mas não como alguém que está num nível inferior, né, ou que precisa ser ajudado, né, mas alguém com uma tecnologia superior, que é capaz de ajudar a própria humanidade que rejeitou. Então, essa ideia talvez, né, o que eu quero dizer aqui, que essa é a ideia mais positiva do dia de hoje, dia 20, dia da consciência negra, porque eu, como negro, nunca aceitei, né, essa ideia de assistencialismo, não porque acho, né, não vejo justiça nessa ideia, não, mas porque essa ideia, né, acaba limitando, né, o negro, porque não se ensina a pescar, né, se dá o peixe, né, então foi a, a vontade, né, de superar assim, o nível de ensino do meu pai que me fez chegar num estado, assim, num nível escolar melhor que o dele. Né? Então, não foi o incentivo do governo, não foi qualquer outra ajuda que a sociedade tenha me dado, não. A sociedade me impôs mais limites, né? E eu precisei vencer, e a única coisa que vence limites é vontade, né? Então, eu acho que uma data como essa, um exemplo como Pantera Negra, né, e muitos outros grandes líderes negros, é o exemplo da vontade, né? Só ela pode realmente fazer, né, um indivíduo que tem uma dose a mais de limites a serem vencidos, né, superar os limites e realmente vencer na vida. Então, essa data de hoje é importante para a gente pensar nela por causa disso, para pensar o quanto de vontade a gente tem que colocar nas próximas gerações, né, e o quanto
essa ideia de superação a gente tem que ensinar, né, para aqueles que estão próximos, que estão do nosso lado, né? Então, eu acho que esse momento, essa passagem, né, de Escorpião para Sagitário, é o momento certo de falar sobre isso, né? Eu acho que nada é por acaso, então eu acho que não é por acaso que o dia 20, né, 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, né? Até o momento não tinha chegado, não tinha coincidido com o dia do vídeo, então não consegui falar sobre esse assunto, mas estou falando agora. Então acho que é, colocando confiança nas pessoas, né, e ensinando para elas que é possível, né, dando a confiança de que é possível, né, o indivíduo ele é capaz de alcançar, né, o seu sucesso, né, pelos seus próprios esforços. E é interessante como esse, né, eu falei que são dois processos, né, são duas mudanças. Né, a próxima mudança será do signo Sagitário para o signo de Capricórnio, né? Então, Sagitário, com essa ideia de evolução, né, de sair do nível mais baixo, né, e galgar degraus acima, né, através do aprendizado, né, através assim, da busca por conhecimento, né, busca por sabedoria, a gente acaba evoluindo, né, e ganhando consciência, ganhando é, não posso dizer que é só não posso dizer que é só conhecimento, né? É uma sabedoria, né? Seja ela sabedoria para conviver com as pessoas, para ser professor numa faculdade ou para ser um grande líder religioso. É a consciência, né, necessária de quem galgou aí, né, de quem passou o limite do apenas saber, né? Mas que às vezes até pela própria vivência alcançou a sabedoria. Então, o Sagitário tem a ver com os processos, né? Desde os processos educativos, dos processos de vivência, né? Onde a pessoa se lança em alguma busca, em algum né? Que traga significado, né? E também nos processos aí, né, onde você vai atrás de uma filosofia que te traga uma sabedoria, uma religião que te traga uma sabedoria maior, né? Então, depois que você vai atrás, né, que você se joga nessa jornada, né, você tem que voltar dessa jornada, né, mas agora com consciência, né, e aplicar essa consciência, né, e construir algo sólido, né, botar a mão na massa, né, traduzir essa consciência que você adquiriu em algo que possa ser real e, né, e que possa ser, ser materializado, né? Então, aí é a mudança de Sagitário para Capricórnio. Então, é, é um período bastante interessante, né? Porque a gente não pensa nessas coisas, né? Então, a gente passa por um processo, né, escorpiano, um processo de, de busca, né, né, de superação emocional. Depois a gente se sente livre, né? Uma palavra sagitariana, liberdade, né? A gente se sente livre para ir atrás do saber, né? Do conhecer, do, né? Do, tipo um mochileiro que bota a mochila nas costas, né? E vai para outro país para aprender uma outra língua, né? Uma outra cultura. Então a gente se sente livre para aprender, livre para realmente ir buscar conhecimento, buscar sabedoria. E quando a gente volta dessa jornada, a gente tem que pegar, né, essa bagagem e construir algo sólido. É um processo bastante interessante, né? Bastante. Então agora a gente tem um período de festas, né? Muitas
confraternizações, reuniões, né, muita comemoração. A gente chegar no final do ano, com Natal e Ano Novo, já dentro do período capricorniano, né, pensando, né, em como materializar essas coisas que nós estamos vivendo agora, nessa liberdade que a gente está vivendo agora. Então, tô contando essa história aqui para vocês olharem, né, para a vida de vocês e poderem acharem formas de realizar esses passos, né? Que muitas vezes esses passos eles acontecem naturalmente, né? Mas quando a gente faz com consciência, sempre é mais impactante, né? Então é isso, eu acho que eu cumpri, né, o que eu queria fazer. Eu homenageei o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Eu contei para vocês, né, falei sobre os três passos, né, que a gente tem abertos agora, nesse período, nesse final de ano. E, e também tentei deixar, assim, trazer cultura pop aqui para vocês, falando dos super-heróis. Né? Ah, voltando na questão do dia 20 de novembro, Consciência Negra, né? A gente, acho que o mais importante que eu quis passar aqui para vocês é que cultura, né, e os valores, né, eles são somados, né? Então, né, uma coisa que é importante a gente observar movimentos culturais, né, são como movimentos, né, de miscigenação, né? Enquanto as pessoas se encontram, né, as culturas se misturam, né? Então, é, é importante valorizar, né, a cultura negra e ver e também estar disponível para, né, integrar as culturas, a cultura negra com outras culturas do mundo. Eu acho que isso é bastante interessante, né? A gente vê hoje, dia 20 de novembro, também foi o dia da abertura da Copa do Mundo do Catar, né? Então, e a gente já começa a ver, assim, nas imagens, né, os brasileiros ali tentando fazer né, os muçulmanos ali dançar, fazer uma dancinha do TikTok ou fazer alguma coisa divertida, E a gente já percebe como a cultura, né, como o povo brasileiro acaba passando essa alegria, né, essa jovialidade, né, ali para que estão presentes, né, e é interessante como esses movimentos culturais eles acabam fazendo, né, integrando os povos, né. O motivo da abertura ali da, da Copa era a integração dos povos, era a percepção da igualdade, percepção da união, mas é importante observar como essas coisas acontecem naturalmente e muitas vezes, né, embora ali aquela cerimônia seja, né, tem um baita no significado, é no convívio, né, ali nas situações onde as pessoas se encontram, onde as pessoas trocam experiências, é que realmente acaba acontecendo essa integração entre as culturas, né? E nós, né, somos brasileiros, descendemos de vários povos, né? E temos ali como pátria mãe o Portugal, a Península Ibérica, né? Que veio de várias miscigenações com os árabes, com os mouros. Então, nós temos é, muito desses valores também espalhados, né,
no nosso sangue, né? Então, são coisas que se integram, né, e que se permitem, né, participar. Então hoje eu, assim, falando de consciência negra, eu fico à vontade de dizer que eu sou brasileiro, né, sou do país mais tolerante e mais jovial e mais alegre, é, e toda vez que eu vejo o brasileiro trazendo esses valores para o resto do mundo, eu fico muito orgulhoso, né? Eu me sinto muito orgulhoso por fazer parte disso, por poder trazer esses valores junto comigo também, né? E isso para mim é uma demonstração de fraternidade, isso para mim é a fraternidade sendo executada, sendo operacionada, né, no real. Então, espero que vocês vejam isso também acontecendo e que isso traga otimismo, né? Principalmente com o ano de 2022 tão difícil, tão com tantas com tantas crises, né, e dificuldades, né? Dificuldades que eu já falei aqui para vocês que não cessaram, são dificuldades que vamos ainda cruzar com elas bastante aí nos próximos anos. Mas é, esse quê de cultura, quê de encontro cultural, né, eu acho que a gente deveria aproveitar ao máximo, né, e realmente expressar esses valores, né, quando a gente tem oportunidade. Né? Então, vamos falar agora de astrologia, vou mostrar aqui os mapas para vocês. Então, estamos aqui dia 20 de novembro. Eu já tinha mostrado esse dia aqui para vocês na semana passada, né? Mas a gente tem aqui um grande trígono aqui entre Marte em Gêmeos, Saturno em Aquário e Lua em Libra. Então, acho que tem tudo a ver com aquela cerimônia de abertura da Copa, né? Bastante integração, bastante capacidade de comunicação, né? De capacidade de interação entre várias. Né? Eu consigo compartilhar conhecimento, Saturno em Aquário, dividir os acontecimentos e aquilo que acontece, né? Uma atitude bastante jornalística aí, um Marte em Gêmeos e a Lua em Libra, né, a disponibilidade para o diálogo, né? Então, bastante interessante aí, bom momento aí para a abertura da Copa. Contrapartida aqui, a gente tem o Sol, né, no grau 28. Infelizmente, eu não consegui salvar as imagens do meu tablet, eu tirei do celular, mas eu olhei aqui, né, o grau, o Sol está no grau 28 ainda, então ainda está em Escorpião, não está em Sagitário, né? Mercúrio está entrando em Sagitário, Vênus já está em Sagitário. Então, essa sensação de otimismo, de esse senso de crescimento, né? Essa vontade de expandir. É uma coisa que eu também não falei ali, quando eu falei entre Capricórnio e Sagitário, né? Lembrando que Sagitário é regido por Júpiter, né? Então, é a face da divindade que nos, nos beneficia, né? Nos traz graça, né? E também nos dá uma sensação de crescimento, né? De crescimento, expansão, enquanto Saturno é a face da divindade que nos pede responsabilidade, nos pede um olhar mais frio, pragmático, responsável sobre as coisas, né? Então ela também tem um sentido de retração, né? De encolhimento, né? Então enquanto Júpiter expande, Saturno recolhe, né? Ou cristaliza, né? Diminui para
tornar o processo mais responsável, mais pragmático. Então, se a gente pensa assim, né, nessa alunação do Sagitário, né, a gente vai pensar muito na expansão, no otimismo, as coisas vão dar certo, né? Não é esse sentimento que a gente acaba construindo até chegar lá nas festas, né, Natal e Ano Novo, é esse sentimento de que, né, as coisas podem melhorar, né, que as coisas podem expandir, que as coisas podem crescer, né? Então é bem natural que a gente tenha essa sensação nesse momento agora. Então aqui eu tenho o dia 21, né, a Lua ainda em Libra, né, faz um aspecto um pouco chatinho aqui para Plutão em Capricórnio, né, que perde um pouco né, que a gente sai um pouco da zona de conforto, mas a Lua tem movimento rápido, não é uma sensação que duradoura, né? Essa sensação dura pouco tempo. Aí aqui a Lua entra em Escorpião, eu já tinha falado aqui para vocês, né? Que em Escorpião ela ativa novamente, né? Os signos fixos, né? Então ela isso aqui pode ser um reflexo, né, das datas, né, dos eclipses, pode trazer algum reflexo, pode, né, trazer alguma recordação dos assuntos, né, dos eclipses, ou seja, manifestações, a questão monetária, né, pode vir à tona, as bolsas continuam caindo, tudo aquilo que eu vinha falando lá no começo da alunação de Escorpião, esses assuntos podem voltar à tona, né, e por ser o final da lua minguante, né, podem se ter resoluções, né. Então, por exemplo, a bolsa aí pode cair, né, ó, essa queda grande que os economistas estão esperando pode acontecer, né. Então, de olho aí, ficando de olho. Aí chegamos aqui no dia 23, né, e a lua ela faz a lua nova em Sagitário aqui no grau 1 de Sagitário, né. É, essa lua nova ela faz um trígono para Júpiter, né? O trígono para Netuno está fraco, mas para Júpiter está bem forte. Mas só que Júpiter está em peixes, né? Então aqui Júpiter está em peixes, está retrógrado, está em peixes, mas Júpiter rege peixes e Sagitário. Então duas coisas, né? São dois signos mutáveis, né? Então eu acho que o estado de otimismo pode ficar, né? Esse estado de que as coisas vão dar certo pode ficar exacerbado, né, e a gente acabar exagerando, né, dia 23, 24 é Black Friday. Então a gente pode acabar gastando demais, pode acabar ficando disperso em vários assuntos, e acabar achar que esquecer, por exemplo, eu tinha uma conta para pagar, mas aí eu pego e gasto dinheiro na Black Friday, entendeu? Então, de qualquer forma, né, é uma lua, é lógico, uma lua, uma lua nova em Sagitário, né? Quando o Sol e a Lua fazem um bom aspecto para Júpiter, que é o regente de Sagitário, traz mesmo essa sensação, né, de que tudo vai dar certo, né? Todos os problemas, nossos problemas estarão resolvidos, mas sabemos que não é assim, os problemas continuam lá, né? Então, tomar cuidado com a sensação a sensação de ficar otimista demais, exagerar no otimismo, exagerar na, nos gastos, exagerar, porque é Black Friday, você pode gastar demais, de repente você gasta e esqueceu que tinha uma outra coisa para pagar, né? Então, cuidado com o clima né,
o clima de já ganhou, né? Por exemplo, acho que até a gente passar para o dia 24, que é o dia do jogo, a Lua ainda está em Sagitário, né? Em conjunção com Vênus. Então, de repente, o Brasil faz um baita de um jogo e a gente começa a falar que o Brasil já ganhou a Copa, né? Então, é bem o que eu vejo aqui nesse momento, entendeu? Então, só cuidado com o exagero, tá? O exagero no gasto, o exagero assim, no otimismo, sabe, no, no- na expectativa da Copa. Então, só cuidado com o exagero. Mas viva o momento, né? Viva o seu momento de alegria, de empolgação, né? Porque Sagitário, eu até disse semana passada, a Copa geralmente é ali em julho, né? Sob a égide de Leão, né? Então existe uma empolgação, existe uma alegria implícita ali, né? No processo. E esse ano, né, assim, excepcionalmente, essa alegria está sendo vivida, né, em cima de um outro signo de fogo que é Sagitário. Então, viva essa alegria implícita no processo, né? Curta o momento, que é um momento para se curtir, mas cuidado com o exagero, tá? Acho que é o melhor conselho que eu posso dar para vocês aí. Dia 25, sexta-feira, a Lua está ainda saindo aqui de Sagitário, entrando em Capricórnio. Assim, saindo de Sagitário, ela faz uma posição para Marte, em Gêmeos, né? Que pode trazer aquelas questões que eu disse para vocês, né? É, Marte em Gêmeos, retrógrado, pode estar tendo que ser obrigado a viver as consequências das narrativas que ele gerou durante a sua, né, seu caminhar aqui para o signo de Gêmeos, né? Aquilo que eu falei para vocês, a gente recebe uma informação, passa para frente sem checar, a gente A gente pode também simplesmente mentir, né? Simplesmente falar uma coisa falar uma coisa que não é verdade, né? Porque a gente quer criar uma narrativa ali, né? Então, agora com Marte retrógrado, a gente está vivendo né, as consequências das narrativas que a gente criou e observar que, né, tem um trígono aqui para Saturno que é o cobrador aqui, olha. Agora é hora de falar a verdade, né? Ou pelo menos, né? é, Tentar falar a verdade, né? E essa lua aqui oposta em Sagitário também pede a mesma coisa, né? Qual que é o significado dessa informação que está me passando, né? Isso está baseado, isso é verdade? Isso está baseado em alguma coisa, em alguma lei, alguma regra? Então, são questionamentos que podem surgir, né? Mas não tira essa questão do clima de euforia, o clima de empolgação, né? Só traz essas questões, né? Esses questionamentos que podem surgir. E o pé no chão começa a acontecer, né? Quando a Lua entra em Capricórnio, entre o dia 25 e 26, né? Então, eu expliquei no começo do vídeo aí para vocês a mudança, né? Escorpião para Sagitário, Sagitário para Capricórnio. Então, eu tive uma liberdade para evoluir, para aprender, para ir atrás do conhecimento. Mas agora eu preciso, né, parar, analisar, ver, trazer tudo isso, né, em cima de uma mesa e falar o que eu vou construir com tudo isso que eu aprendi. Né? Então essa lua aqui entrando em Capricórnio já traz esse olhar um pouco mais responsável, né, em relação ao que eu vou fazer com isso tudo que eu aprendi, né? É um sábado, né? Então, é um dia de descanso, né? Então, e também essa lua faz um bom aspecto para Urano em Touro aqui, né? Então, para quem trabalha no final de semana, é bastante interessante aí. Podem surgir ideias, pode surgir realmente uma visão prática do que eu vou fazer esses conhecimentos novos, com essas ideias novas, né? Pode surgir esse tipo de
muita coisa pode ser planejada a partir disso, né? Pode ser projetada a partir disso. Né? E aqui, dia 27 a Lua faz uma conjunção com Plutão em Capricórnio, que é que é um pouquinho chata, né? A gente tendo que lidar com o poder, né? Ou poder, ou exercer poder, né? Ou receber, receber as consequências do poder de alguém, de um superior, né? Então, por ser a Lua estar em conjunção com Plutão, muitas vezes, né? A gente acha que a gente vai ter que exercer algum tipo de poder, né? E essa Lua em conjunção com Plutão está em um bom aspecto com Netuno aqui. Então significa que a gente também tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então não é um poder desconectado dos outros, né? É um poder né, que consegue se conectar com o outro. Então, acho que é interessante aproveitar, né? Pelo menos observar que a porta está aberta, né? A gente vai exercer poder? Vai, mas é possível exercer esse poder de uma forma mais humana, né? Que é exatamente esse Netuno em peixes aqui. Então é isso, pessoal. Acho que trouxe bastante assuntos aí, né? Bastante temas para a gente pensar durante essa semana. São bastante interessantes esse período final de Escorpião, né? É um momento realmente onde essa Fênix pode surgir, né? E acordar para esses assuntos mais otimistas, né? E ter essa visão de crescimento, né? Essa visão de crescimento mais à disposição, né? Legal a gente pensar lá na diferença entre, né, como eu disse para vocês, o Super-Homem e o Batman, né? Lembrar que o Batman, né, e o Super-Homem fazem parte de uma mesma, do mesmo time, né? E que os dois são necessários, né? Então, o quanto, né, a gente vai se conectar com um ou com o outro, aí vai depender das nossas características, né? Mas é importante a gente entender o que eles significam, né? E, né, Pantera Negra, né, Wakanda Forever, é, realmente mostrando, né, não colocando o negro como alguém que precisa ser auxiliado, mas mostrando para essa geração de que é possível evoluir, é possível crescer e que a única coisa que, como eu já disse nesse mesmo vídeo, né, a única coisa que faz você sair do estado, né, inferior e ir para um superior é a sua vontade, né? Governo nenhum, assistencialismo nenhum pode colocar vontade nas suas mãos, no seu coração e fazer você, né, sair do estado A e para o estado B, né? Então, esse talvez seja um dos maiores exemplos do Pantera Negra, que, na minha opinião, é uma mistura de escorpião com leão, né? Lembrar que ele comia uma erva, né, e ia para o mundo dos mortos, ele tinha que renascer daquele mundo dos mortos, então, escorpião, mas ele simbolizava o rei, né, o Pantera Negra, né, o rei de uma nação, o exemplo da sua própria nação, então, é o símbolo de escorpião, né, se unindo ali com o símbolo de leão, né, acho que na minha opinião, em uma das mais belas expressões, né. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Vamos começar a curtir a Copa do Mundo aí. E cuidado com a empolgação, né? Do otimismo, a alegria, ela só faz bem, né? Só não esqueça os compromissos, não esqueça os deveres e vamos que vamos. Um abraço para vocês. Tchau.